queridos irmãos, graça e paz. Nós damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs à Escola Dominical, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, meus amados irmãos, nós estaremos estudando sobre o tema do discipulado. Isso mesmo, querido, um importante tema, e eu quero explicar para você hoje por que o discipulado é importante para você. Por que através do discipulado você poderá servir a Deus e até salvar a sua vida. Amém, queridos? Então, nós temos hoje como objetivos no estudo do discipulado compreender, entender que o discipulado faz parte da missão de Deus para as nossas vidas. E também que o discipulado foi adotado pelo Senhor Jesus Cristo como um estilo de vida para nós cristãos que leva ao crescimento espiritual. Amém, meus amados? Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe e abra o nosso entendimento nessa aula de hoje. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Nesse momento eu peço que o Senhor alcance cada vida, cada irmão e irmã, nesse dia de hoje, através da palavra na Escola Dominical. Que seja o Senhor, Pai, pelo Teu Espírito Santo, a ministrar a Tua palavra nos nossos corações, para o nosso entendimento, para a nossa salvação e de todo aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amados irmãos e irmãs. Então a leitura que vai nos dar o entendimento para trabalharmos o tema do discipulado hoje, ela está no livro de Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 a 22. Acompanhe comigo aqui. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, e também o seu pai, seguiram a Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus pela palavra do Senhor, que sempre nos ensina e abre o nosso entendimento a caminho da salvação que o Senhor reservou para nós. Queridos irmãos e irmãs, eu convido a vocês a pensarem aqui comigo nesse primeiro momento. Você já parou para pensar sobre o que é o discipulado? E também qual é a importância do discipulado na sua vida? Você já parou para pensar se faz parte dele e participa das reuniões semanais da igreja? Na igreja, na comunidade, nas casas, na família e com você mesmo? Qual é a sua perspectiva, entendimento do discipulado da Igreja Metodista? Pense aí. E também, queridos, é importante nós sabermos que a Igreja Metodista, ela dá uma atenção especial ao discipulado. Porque, na verdade, o discipulado não é meramente um programa para atender aos modismos, aos esquemas, às programações das igrejas. Mas o discipulado, queridos, é muito mais do que isso. Ele, pelo contrário, quando nós mergulhamos no Evangelho, na Palavra de Deus, nós veremos que o discipulado é uma condição básica para seguirmos o caminho de Jesus. Então, nós podemos perceber, amados, que Jesus deixou para todos nós o ide, como ele diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, como Marcos, Mateus, Lucas e João também narram o Evangelho de Jesus Cristo. E assim nós podemos entender que o chamado do Senhor Jesus é para todos nós e para todos aqueles que nós poderemos alcançar através da palavra de Deus. O discipulado, na perspectiva bíblica, meus amados irmãos, conforme nos ensina a Bíblia, que só as Escrituras Sagradas têm autoridade, conhecimento e sabedoria para nos dar os princípios sólidos para um discipulado verdadeiro na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, quais são
vamos entender aqui então quais são os aspectos bíblicos relacionados ao discipulado praticados por Jesus Cristo. Primeiro, é muito importante que nós nos atentemos aqui a esses 5 pontos. Primeiro, o que significa discipulado conforme as Escrituras? No Novo Testamento, o termo vem do grego matetes ou matetes, que significa ser aprendiz, ser ensinável, seguir ao mestre. Ou também significa aprendizagem, a capacidade que nós temos de aprender o que o mestre quer nos ensinar. Jesus afirma em Lucas 14, versículo 27, que qualquer um que não tomar a sua cruz e não vier após ele, não poderá ser discípulo. Quando então, amados, Jesus aponta para tomar a sua cruz, vir após mim e também para discípulo, ele está nos mostrando que ser discipulado exige de nós, muito mais às vezes, exige renúncia às coisas do mundo e exige também um relacionamento comprometido com o nosso próximo, com o nosso irmão e com Cristo, com a missão, com o propósito de fazermos e realizarmos a missão de Deus. Assim então, meus amados, Jesus define o discipulado como sendo um processo de aprendizagem, onde nós começamos do início, como crianças, e vamos crescendo, nos alimentando de alimentos mais sólidos, cada vez mais, para nos tornarmos fortes. E também, Jesus afirma que o discipulado, meus amados, ele é a base de relacionamento, de proximidade e comprometimento dos irmãos com a missão de Deus. Jesus aponta ainda, meus amados, que o comprometimento, estar comprometido, engajado, fazendo parte da comunidade, da missão e da igreja, é uma característica que não se pode negociar. Não se pode medir e negociar com ele se eu vou, se eu não vou, se eu não posso. Essa característica, meus amados, então, é inegociável do discipulado, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Meu irmão e minha irmã, pense comigo agora. Você está disposto a tomar a sua cruz? Seguir a Jesus e ser um discípulo do Senhor? Eu então convido você, meu amado, a fazer parte e a fazer um exame da sua consciência. Examine aí agora a sua vida. Vê se há nela algum ponto que você tem que reexaminar, refazer, remoldurar, deixar nos braços do Senhor Jesus. Veja então o que precisa renunciar. Ser um verdadeiro discípulo e discípula do Senhor nos caminhos da missão. O segundo ponto, meus amados, se trata do discipulado e da missão de Deus. Como nós vimos, o discipulado é um processo de aprendizagem. E também esse processo ele é recíproco uns para com os outros. Ou seja, entre os irmãos, entre a comunidade, entre a igreja, uns para com os outros. Para que nós possamos ter um relacionamento comprometido, autêntico, verdadeiro, transparente e também de proximidade uns para com os outros. E esse, querido, relacionamento é, na verdade, a base da missão de Deus e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus nos disse em João, capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para quê? Para serem discípulos nos caminhos da missão. Então assim, meus amados, por intermédio dessa amizade entre os irmãos e do relacionamento de uns para com os outros e da igreja entre os irmãos em Cristo, torna-se um caminhar objetivo, um caminhar claro. É como a luz da aurora que vai tornando-se claro, claro, até ser dia perfeito. Esse é o caminhar do justo, esse é o caminhar do discípulo nos caminhos da missão. E também na presença do Senhor Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, que Jesus nos diz: vós sois meus amigos, se porém fazeis o que eu mando. Se obedecermos aos mandamentos do Senhor Jesus, seremos amigos dele. Então, amados, discipular é chamar pessoas para perto de nós, é fazer discípulos, é investir em relacionamento com o nosso irmão, com o próximo, e fazer de forma semelhante aquilo que Jesus fez com os seus discípulos, conforme ele nos fala no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 22, para assim preparar esses irmãos e irmãs
para o ID do Senhor, enviar discípulos nos caminhos da missão. Podemos entender também, queridos, que o discipulado requer de nós, de cada um de nós, de mim, de você, um comprometimento pessoal para realizar a missão. Nós sabemos que a salvação, queridos, é pessoal. Ninguém pode salvar a sua vida, senão você mesmo, se você se voltar para o Senhor Jesus, que vai levar você ao processo da salvação. Por isso, nós precisamos do discipulado, da escola dominical, dos cultos, do nosso relacionamento entre os irmãos e a igreja, para irmos crescendo como cristãos e desenvolvendo a nossa maturidade cristã. Então, o discipulado, como eu disse, ele requer de nós esse comprometimento pessoal. Como diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, viu, meus irmãos? É a Bíblia. Veja, Mateus 4, versículos 18 a 23. Os pescadores se comprometem em favor do chamado de Jesus. Eles atendem ao chamado de Jesus e seguem ao Senhor. Deixam tudo, as suas redes, os seus peixes, as suas famílias e seguem ao Senhor Jesus que os chamou. Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28. O cobrador de impostos também priorizou a missão de Deus. Aquele que era cobrador de impostos, Zaqueu, subiu em uma árvore, ele se colocou num lugar que o Senhor pudesse vê-lo, alcançá-lo. E o Senhor o alcançou e o convidou para ir à tua casa. E Jesus ali ceiou e fez as refeições junto com Zaqueu. Com isso, Zaqueu ganhou a salvação. Nós também podemos fazer como Zaqueu. E em Mateus 28, capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus formou a sua equipe, e antes de voltar ao Pai, deixou o seu imperativo, o seu mandamento, quer dizer, aquilo que ele disse aos discípulos para fazerem, que era o ide, pregar o Evangelho a todas as nações. Em terceiro lugar, queridos, segundo a Bíblia, o discipulado é um mandamento. O ide, então, utilizado por Jesus, é traduzido do grego poreumonai, que significa conduzir, transferir, persistir e continuarmos na jornada a cada dia das nossas vidas e na jornada da missão de Deus. Porque o Senhor é o nosso cabeça, aquele que nos guia, nos fortalece, nos instrui e nos ensina para caminharmos junto com Ele. Jesus, então, meus amados, ordena aos seus discípulos a dar continuidade àquilo que Ele começou, para que Deus pudesse salvar a humanidade, começando pelo teu Filho Jesus, que veio, habitou entre nós e nos deu esse mandamento. Ide por todas as nações, pregai o Evangelho para a salvação e conversão de todo aquele que nele crer. Em João, capítulo 20, versículo 21, letra B, Jesus diz: assim como meu Pai me enviou, eu também os envio. Isso, queridos, significa que Jesus ordenou para finalmente ordenar algo, ordenar no sentido de consertar, regular, tornar-se claro e correto, algo que seja levado a alguém que tanta necessita. Esse mundo, querido, está tão em desordem. Esse mundo pós-modernidade necessita urgente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para consertar, para alinhar as vidas das pessoas que estão muitas vezes desatentas e longe da palavra do Senhor. Então essa missão do discipulado, da evangelização, cabe a nós, que o Senhor nos ordenou para assim fazermos. Em quarto lugar, o discipulado é um processo prático de maturidade espiritual. Nós percebemos então, meus amados, que Jesus chamou, ensinou, deu autoridade e enviou os seus discípulos para cumprirem a sua missão que ele iniciou. Biblicamente, então, queridos, podemos afirmar que o discipulado, como Jesus ensinou, significa crescer em maturidade espiritual, nos tornarmos firmes nos propósitos do Senhor, nos tornarmos assentados sobre a rocha que é Cristo, na direção da salvação pessoal das nossas vidas. É óbvio, meus amados, que a salvação também é uma escolha. Você pode querer não ser salvo e permanecer nas trevas,
Mas o Evangelho e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo é dado a todo aquele que nele crê, naquele que professa o seu nome como Senhor e Salvador, que obedece os seus mandamentos e que segue ao Senhor como missionário do Senhor Jesus. Vejamos aqui alguns textos bíblicos que nos mostram que, na nossa relação com Deus, como ocorre o processo de crescimento e maturidade. Primeiro em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Discipulado é um processo contínuo de melhora e de crescimento espiritual. Fazer parte dos discipulados, queridos, nos leva a crescer espiritualmente, a nos tornarmos firmes, menos vacilantes e prontos para responder aquilo que o Senhor nos pede, nos ordena e nos orienta. Em João capítulo 8, versículos 31 e 32, discipulados, queridos, é libertação pela palavra. Jesus veio para nos libertar de quê? Das trevas, dos sofrimentos, das dores e alinhar as nossas expectativas para o reino dos céus. Em João 15, versículo 8, discipulado também é aprender a frutificar, porque na medida que participamos do discipulado no nosso dia a dia, nós passamos a desenvolver os frutos do Espírito em nós, para compartilharmos esses frutos com o nosso próximo, que é amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade e domínio próprio, coisas contra as quais não há lei, já diz Paulo na palavra de Deus. Em Lucas 14, 17 e 33, discipulado, queridos, é aprender a renunciar. Renunciar a quê? Às coisas do mundo, ao pecado, aquilo que nos leva para o caminho das trevas. Quando nós somos discipulados pela palavra do Senhor, a sabedoria vem para as nossas vidas. E nós aprendemos a discernir o que é, o que não é, o que é certo, o que é correto. E aprendemos a dizer sim àquilo que o Senhor nos ensina. E também em João 17, 21, discipulado é santificação por aqueles que o Pai escolheu e a santificação que o Pai nos dá. Amém, queridos? Em quinto lugar, e último também, a reunião nas casas faz parte da dinâmica do discipulado no nosso dia a dia. Como todos vocês sabem, nós da Igreja do Monte Alegre estaremos retomando o discipulado nas casas a partir agora do mês de janeiro. Então, queridos, o discipulado nas casas é uma importante estratégia que o Senhor deixou para nós. Em Atos, notamos que, no livro de Atos, nós notamos que as reuniões nas casas feitas ali pelos apóstolos do Senhor eram na prática muito comuns. Lá eles se reuniam, aprendiam, viviam em comunhão, oravam uns para os outros e cresciam espiritualmente pelo poder do Espírito Santo na vida deles. Então, essas reuniões nas casas, queridos, para não dizer que elas são vitais para fortalecimento da igreja local. E também, veja o que diz a palavra de Deus a respeito disso, em Atos 2, 46 e 47. A igreja é fortalecida em comunhão e cresce a partir das reuniões nas casas. Vejam, queridos, que um dos valores da missão da Igreja do Monte Alegre é sermos movidos pela alegria da comunhão do Espírito Santo em nós, que na realidade o Espírito Santo é o motor do crescimento espiritual. E quando nós somos movidos por esta alegria da comunhão, seja nas casas, nos cultos, nas reuniões, mesmo sozinho orando ao Senhor e no discipulado, nós colhemos os frutos do Espírito de Deus. Nós crescemos como igreja e atendemos ao chamado do discípulo do Senhor Jesus que nos comissionou. Em Atos 12, versículo 12, as reuniões nas casas acolhem os necessitados, identifica aqueles que mais precisam e atende às necessidades deles, porque Cristo também nos chamou para atendermos ao pobre e à viúva e ao necessitado. Isso também é a missão de Deus. Em Atos 16, 40, queridos, as reuniões nas casas confortam os que precisam prosseguir na jornada. Muitas vezes somos desanimados, mas não destruídos.
não é? Então as reuniões, o discipulado, querido, traz uma palavra de oração que muitas vezes nos reanimam, nos confortam perante as situações difíceis da nossa vida. Por isso é importante você participar do discipulado. E não só você, convide o seu irmão, o seu vizinho, as pessoas de quem você gosta, a tua família, para estarem discipulados, queridos, porque isso pode salvar a sua vida e de todos aqueles que você chamar. Tudo isso, queridos, acontece quando nós vivemos em discipulado na presença do Senhor. Deus nos transforma profundamente quando há o comprometimento e o engajamento dos irmãos e das irmãs na missão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, como conclusão da lição de hoje, nós podemos ver e entender que na igreja metodista do Monte Alegre, em especial, o discipulado faz parte da sua missão como um todo e precisa sempre ir em direção à salvação pessoal de cada um de nós. Esse é o objetivo dos nossos trabalhos, da igreja, do trabalho dos líderes, dos pastores e das pastoras que trabalham e oram incessantemente para que haja salvação pessoal e mudança de vida de toda a comunidade do Senhor Jesus. Foi para isso que o Senhor nos chamou e é para tal que nós estamos aqui. Também, queridos, o discipulado nos transforma para irmos na direção da santificação pessoal. Essa santificação, queridos, é o crescimento espiritual que Deus nos dá. Cada vez nós caminhamos, cada vez temos mais a presença do Espírito Santo e cada vez estamos mais perto do Senhor, nosso Deus e Salvador. Discipulado, queridos, é irmos na direção do serviço, servirmos ao Senhor, servirmos a comunidade, não só com os nossos dons e talentos, mas também com a nossa presença, com o nosso engajamento, com a nossa contribuição e também com as nossas ofertas e dízimos. Podemos servir ao Senhor de várias maneiras e é preciso que nós estejamos engajados para que o suprimento dos necessitados, para que a obra do Senhor possa seguir firmes. E essa obra ela é feita pela comunidade, juntos em forma de discipulado, de cultos, de escolas dominicais, de participação no serviço do Senhor Jesus. É, portanto, querido discipulado, uma grande estratégia que os próprios Senhor Jesus deixou para a tua igreja e para todos aqueles que querem se engajar na missão do Senhor. Ela foi um grande presente de Jesus para todos nós, para mim, para a igreja, para você, para a comunidade, para todo mundo. Evangelizar com o objetivo de crescimento espiritual, libertação e salvação da sua igreja. Nós podemos ver agora, queridos, que a missão de Deus é de salvar o mundo, salvar das trevas, salvar da morte eterna e levar a todos nós a vida eterna na presença do Senhor Jesus. E por intermédio, através de Jesus Cristo, o Senhor iniciou essa missão, ou deu continuidade, quando enviou o teu Filho para viver no nosso meio e lançar o ID e nos transformar, marcando um novo momento da história da humanidade. Jesus iniciou esse processo. A nossa atitude, a minha, a sua agora, de agora em diante, queridos, é para com o discipulado, para entregarmos a nossa vida ao Senhor e sermos discipulados na presença dEle. Deve ser sempre uma atitude, querido, na perspectiva da salvação das nossas almas, na perspectiva da santificação pessoal e na perspectiva do serviço ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Agora então que você entendeu o que é o discipulado da igreja, como ocorre o discipulado da igreja do Monte Alegre, nas casas, uma vez por semana, não é? Quais são os propósitos do discipulado? Então, queridos, nós convidamos você, meu irmão, minha irmã, a fazer parte dessa grandiosa obra de Deus, que é restaurar a vida, a nossa vida e de todos aqueles que nós amamos. E também de todos aqueles que você convive, por que não dizer, né? Pelo discipulado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Glórias a Deus por esta palavra e pela tua vida. Nós agradecemos ao Senhor porque você, meu irmão, minha irmã, é criação do Senhor e que o Senhor está alcançando a tua vida através da palavra de Deus. Nós pedimos a você, querido, que siga firme. Nós clamamos a Deus para que você coloque a tua vida diante do Senhor e que o Senhor possa alinhar a sua mente e o seu coração na perspectiva do discipulado, da salvação, do serviço e da caminhada com o Senhor Jesus.
Amém, queridos? Glórias a Deus. Um bom domingo para você, na presença do Senhor, e nós nos encontraremos logo mais às 18 horas no culto de adoração ao Senhor, presencialmente no auditório do Colégio Metodista. Amém? Até lá então, um bom domingo e que Deus abençoe.